início desse culto. Graças a Deus, nós estamos aqui nesta noite reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que o nosso coração, corpo, alma e espírito estejam empenhados nessa tarefa. Amém? Senhor nosso Deus e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a te louvar, nos ajuda nesta noite a te adorar, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, como instrumentos, cumpridores da tua vontade, e assim possamos te exaltar no meio dos homens, Senhor, em nome de Jesus. Everton. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Se você está feliz com Jesus, levante suas mãos para o céu e exalte a Ele. Exalte ao Senhor Jesus com glória a Deus, com aleluia. Diga para o Senhor Jesus: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor, o Seu poder é grandioso na minha vida. Muito obrigado porque aqui estou mais um dia. Aleluia. Irmãos, eu costumo dizer que quando a gente chega na igreja, eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente fica o dia inteiro desejando, sabe aquele desejo? Eu não vejo a hora de estar lá na igreja, eu não vejo a hora de poder ir lá cantar, eu não vejo a hora de poder adorar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus merece. Todo mundo aqui acho que já passou pela experiência, né, de namorar, né? A gente fica o dia inteiro pensando na pessoa e não vê a hora de ver a pessoa. É mais ou menos isso, a gente tem que ter esse desejo no nosso coração, não vejo a hora de estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, glória. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos. Aleluia. Danças e alegria, pois convém louvar-te, ó. Aleluia, só a igreja. Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, oh aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia. Eu quero convidar todas as crianças. Aleluia. Todas as crianças. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Pastor Mário, ore pelas crianças. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para as crianças. Senhor Jesus, abençoamos agora cada criança, Senhor. Abençoa eles, Senhor. Cuida do crescimento deles. Oh Deus, obrigado por essas crianças aqui, Senhor, crescendo na Tua presença. Abençoa a família. Abençoa, Senhor, os pais. Em nome de Jesus, Pai. Declaramos a bênção sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Um Deus que trabalha por aqueles que nele, aleluia, o Senhor Jesus trabalha para aqueles que esperam nele. Aleluia, um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia, aleluia. Só a igreja é um Deus que trabalha. Levante suas mãos e diga: um Deus que trabalha por aqueles que, aleluia, espera no Senhor. Aleluia, espera no Senhor, que o Senhor trabalhará em teu favor. Aleluia. Por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Levante as suas mãos e glorifique o Senhor Jesus. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. Aleluia. Um Deus que trabalha em nosso favor. Aleluia. Mas a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus, tu és maravilhoso, Pai. O Senhor vai escrevendo hoje, Pai, uma nova história na vida dos seus filhos. Oh, aleluia. Sai de sua tenda
bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, aleluia. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Levante suas mãos, minha bênção será sobre ti. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só a igreja. Aleluia, um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Aleluia. Pra ti, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Oh, aleluia. Te abençoarei. Aleluia, levante suas mãos. Aleluia, receba do Senhor Jesus. Aleluia, receba a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Graças a Deus, estaremos orando pelas ofertas nesse momento. Senhor, nosso Deus e querido Pai, nós agradecemos por essa dádiva que é cooperar na Tua igreja com a vida financeira, Senhor. Abençoa os ofertantes e dimistas, aqueles, Senhor, que tem no coração em ofertar e dizimar, mas por uma condição de momento não estão podendo. Que o Senhor possa abençoar a todos, Senhor, indistintivamente, abençoando a família com sustento. Aleluia. Irmãos, o livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41, a Bíblia diz que Elias, após ele derrotar os profetas de Baal,
A Bíblia diz que por causa do pecado do povo, o povo estava adorando outros deuses. E existia uma grande seca naquela época. Era um período de seca. E todo mundo sabe que se não tem chuva, eles não conseguiam plantar. E assim não tinham o seu alimento também. Os animais não teriam água, morreriam de fome. Era um período de crise. Mas o que eu gostaria de falar aqui nessa noite é sobre o exercício da nossa fé. Como nós estamos fazendo para exercitar a nossa fé em Cristo? Exercitar a fé no Deus que você serve. O que você tem feito para exercitar a sua fé? E eu gostaria de falar sobre essa atitude de Elias. A Bíblia diz que após ele derrotar os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele diz assim para Acabe: Acabe, eu estou ouvindo um barulho de chuva. E não tinha nenhuma nuvem no céu, seco. Mas pela fé, ele creu que a chuva de Deus iria descer sobre a terra. E ele disse: Acabe, eu estou ouvindo um barulho de chuva. E a Bíblia diz que Elias, ele sobe para o monte, coloca o seu joelho, a sua cabeça entre os joelhos, e diz para o seu moço: olha, levanta e olha para o mar. E ele olhou e disse: ainda não tem nada. Ele disse assim: faça isso 7 vezes. E a Bíblia diz que na 7ª vez, o moço olhou e disse: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias disse assim: então corre e avisa Acabe, fala para Acabe correr, para a chuva não pegar ele. Irmãos, isso é fé. Essa é a fé que nós temos que ter no Deus que nós servimos. Deus, ele não trabalha nas circunstâncias. As circunstâncias diziam que não teria chuva. E se você olhasse para o céu, você não veria nuvens negras como nós estamos acostumados de ver. Mas ele cria que a chuva de Deus iria descer. O que eu quero dizer para você e para a minha vida nessa noite é para que nós não quero que você olhe para as circunstâncias da sua vida, mas olhe para o Deus que você serve. Exercite a sua fé, creia no Deus que você serve. Por mais que os médicos digam não, o Senhor Jesus diz sim. O Senhor Jesus não trabalha com a lógica. Pela lógica, Sara não poderia ter filhos, porque ela já era avançada de idade. Mas Deus não trabalha com lógica. O Senhor que nós servimos, o Deus que nós servimos, está aqui nessa noite. E Ele não trabalha nas circunstâncias e nem na lógica. Creia no Senhor Jesus, que Ele fará um milagre na sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Deus fiel, aleluia! Aleluia! Abra, Senhor, as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas. Aleluia, derrama, Senhor, derrama da tua chuva. Aleluia. Vai chover. Abre as comportas do céu. Aleluia, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.
faz chover, oh Pai, faz chover. Abre as comportas do céu. Levante as suas mãos. Oh, faz chover, Senhor, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Aleluia. Jesus vem. Venha, Senhor, venha nessa noite sobre cada vida, sobre cada coração. Então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas, derrama das suas bênçãos, Senhor. Aquilo que os seus filhos têm pedido, Pai. Abre as comportas, vai abrindo porta de emprego, vai curando enfermidades, Senhor. Vai restaurando as famílias. Oh, vai entrando nas vidas espirituais. Derrama chuva, chuvas espirituais, bênçãos espirituais. Derrama dons espirituais nessa noite. Derrama dons espirituais. Faz chover. Abre as comportas do céu. Aleluia. Aleluia. Abra candelabra chai. Ori candalamanai. Deus do impossível. Aleluia. Nesse momento eu gostaria que você, aleluia, pensasse agora naquilo que tem te incomodado, naquilo que tem tirado o seu sono. Aleluia. Seja um pecado que te incomoda, que você não consegue abandonar. Seja uma enfermidade, aquilo que está te incomodando, que está tirando o seu sono. Eu gostaria que você colocasse agora a mão no seu coração e pensasse em uma coisa. Pensasse nisso. Coloca isso na sua frente. E pelos olhos da fé, você vai dizer: Senhor Jesus, nesse momento eu creio que eu estou sendo liberto, que a tua chuva está descendo sobre a minha vida. Eu creio nesse momento, Senhor, pelos olhos da fé, que a porta de emprego está sendo aberta. Senhor, pelos olhos da fé, eu creio que essa enfermidade não pertence a mim. Lança por terra. Vai colocando, vai pedindo para o Senhor Jesus nessa noite. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar e Ele está trabalhando em vidas. Ele está entrando em causas. Aleluia. Oricanda labrachaia. Ricondalai. Oh, faz chover. Faz chover. Aleluia. Faz chover. Oh, abra as comportas do céu. Chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Oh, Senhor, faz chover, ó Pai, faz chover nesse lugar. Abre as comportas do céu e faz chover. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor Jesus com toda a tua intensidade, com toda a tua força. Oh, aleluia, aleluia.
Deus maravilhoso, aleluia. Presbítero Gilmar. Graças a Deus, pode se assentar. Temos um aviso aqui. Hoje, após o culto, haverá pão de queijo e chocolate quente em prol do departamento infantil. Amém? Quem pode estar colaborando ali, é só se dirigir ao salão social. É isso, pastor? Ok. E também nós temos um pedido de oração para o Alexandro Maia, que sofreu um infarte. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e querido Pai, não caiu uma folha sequer de uma árvore sem o teu conhecimento. Nós estamos intercedendo agora para o Alexandro Maia, Senhor, que ele possa ser assistido pelo teu poder neste momento, que ele possa ser alcançado agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor o restaure nesta noite, Senhor, que o Senhor o recupere nesta noite, Senhor, e que tudo isso aconteça para a tua honra e glória, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gessivaldo. Não sei se é. Obrigado, presbítero Gilmar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que mandaram um lembrete para a gente. Do nosso aniversário. Muito obrigado você que com carinho mandou a mensagem do WhatsApp, mandou a mensagem através do e-mail. Eu respondi todo mundo. E Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, pela graça do nosso Deus. O presbítero já fez aqui o anúncio, mas eu quero falar sobre mais dois. Meus irmãos, nós estamos chegando à nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. É um trabalho que a igreja faz com muita alegria, todo ano. E esse trabalho é um trabalho que dá uma certa despesa, mas nós fazemos com alegria. Não queremos dinheiro de ninguém. O que eu quero pedir aqui hoje? Nós estamos fazendo o bazar. Eu estou precisando de algumas pessoas para ajudar no bazar no próximo sábado. Porque a irmã Zena é que ajudava com todo afinco ali. Mas ultimamente ela teve doente e não deu para ajudar. Então, se você puder, por favor, nos ajude a ajudar, fazer o bazar, para a gente somar melhores condições para fazer a nossa EBF. Então não estamos pedindo dinheiro, estamos pedindo ajuda física. Se você puder, é rapidinho, é de 8h30 às 11, né? É de 8h30 às 11, mais ou menos. Né? Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Então, por favor, manifeste se você puder. O irmão Ismael está incumbido de fazer um trabalho, Ismael Cardoso, que sozinho ele não vai poder fazer. Então, nós precisamos de 3 homens, irmão Ismael, 3. 3 homens, com ele 4 para fazer esse trabalho. No sábado, às 9 da manhã, aqui na igreja. 4 homens com ele, 3, mais ele 4. Nós precisamos de 3 voluntários. Se você puder fisicamente, sábado, vir aqui, não importa, só menina que não dá. Mas um homem, não é muita força não é trabalho de força, né, Manuel? Não é trabalho de força, é de jeito. Então, 3 homens que estiver disponível, procure o irmão Ismael no final do culto e diga, olha, eu estarei aqui, se Deus permitir, sábado às 9 da manhã. Acredito que é isso aqui. Tá certo? Falei tudo? Falei. Aleluia. Ô glória. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm atendido o convite e têm vindo estar aqui na igreja com a gente. Vocês são bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, a casa é nossa, é de Deus,
e a glória pertence a Jesus. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, por gentileza, e vamos meditar na palavra de Deus. Eu pediria que você abrisse em 1 João 3,3. 1 João 3,3. Enquanto a gente não lê, eu quero lembrar que amanhã, nossa vigília às 22 horas aqui, o culto no Colibri e a Santa Ceia sábado, gente. Tá certo? Escola Bíblica às 9 no domingo e o culto da noite às 19. 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ao ler esse texto, me trouxe uma grande preocupação e o sentimento e o desejo de meditar com a igreja sobre esse texto. Por quê? Porque nós queremos ir para o céu. O céu é um lindo lugar, é um lugar bom, mas que é um lugar que não pode haver contaminação. Não pode ser contaminado o céu. As contaminações estão aqui na terra. A origem da contaminação aqui na terra deve ser o pecado. Mas lá no céu não vai entrar pecado. No céu é pureza, é santidade. É Deus. Mas é possível eu me purificar, ser uma pessoa pura aqui nesta terra? É. Eu não acredito que Deus peça nada a ninguém que seja impossível de ser realizado. Jamais Deus vai pedir algo além das nossas possibilidades, da nossa força. Às vezes nós nos sentimos fracos, mas é derivado não porque Deus pediu uma coisa mais do que nós podemos fazer, mas é porque nós é que deixamos de vigiar, nós deixamos de orar, e automaticamente eu trouxe e permiti a fraqueza existir na minha vida. E isso me dificulta, às vezes, na caminhada em cumprir a vontade de Deus. Porque se eu orasse constantemente, jejuasse, vigiasse, eu não teria tanta dificuldade. E para algumas pessoas a obra de Deus é um peso. Mas não pode ser um peso a obra de Deus. Eu estou falando e dando essa introdução para você refletir. Porque a Bíblia não pode ferir a si mesma. Porque o Senhor Jesus disse em Mateus 11:28, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Deus não tem peso para colocar em cima da gente. Porque o fardo dele é leve. O peso que ele colocaria sobre a gente, ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Ele levou as nossas dores, levou as enfermidades, levou tudo que era ruim contra a gente. Nós só podemos usufruir da bênção de Deus. Então, eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu. Muito bem. Então, nós temos que observar esse mandamento aqui. Isso é um mandamento. Então, veja, 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, eu tenho qual esperança? De ir para o céu. Eu tenho esperança, Jesus me leva para o céu. Então, qualquer pessoa que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, eu quero que você pense nesta noite sobre a impureza.
impureza contra a pureza. Não é fácil você manter-se puro. Nunca foi fácil. Puro na mente, puro na consciência. Porque Paulo aborda que a consciência de uma pessoa tem que ser pura. Não é fácil, mas é importante. Não podemos deixar, e é isso que muitas vezes, esse tipo de coisa que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas que são tão necessárias. O que as pessoas gostam de ouvir? Praticidade, que não exige da gente ações que preocupem, que coloquem um temor por raciocinarmos que nós estamos agindo desta forma, que vai comprometer um processo de esperança de vida eterna individualmente. Pureza. Pureza moral, pureza sexual, pureza conjugal, pureza física, pureza mental, pureza moral, pureza financeira. Não pensarmos no mal em cada segmento da nossa vida. Então, purifique-se a si mesmo. Eu não posso purificar a mim mesmo. Eu preciso de Jesus. Ele é a base da minha purificação. Não tem ninguém velho aqui. Por favor, não desmarque 1 João, mas vamos aqui no livro de Salmos, 119. O Salmo 119, vamos ver aqui o versículo 11. O versículo 9. 119, 9. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Bendito sejas. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Como pode o jovem purificar o seu caminho? Como pode? A palavra de Deus é a base da nossa purificação. Vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Pode repetir, meu filho? David.
Então, o que a vida cristã exige de um seguidor de Jesus? A vida cristã exige santidade acima de tudo. Santidade, ela exige perseverança, ela exige vigilância. Irmãos, preste atenção uma coisa. Nós estamos no meio de dois reinos, trevas e luz. Ou você é ministrado por um ou por outro. Se são as trevas, a nossa vida será de impureza, o nosso coração. Por que eu não sou mau? O que me faz mal é aquilo que eu pratico. E aquilo que eu pratico é induzido e eu aceito pelo o chefe do mal, que é Satanás. Tanto que quando eu sou liberto, Jesus entra na minha vida, eu passo a ser uma pessoa boa. Porque a maldade saiu, dando lugar às coisas boas. Então o homem não é mau. O que faz o homem mau? É ele permitir que o mal o domine, que domine a sua mente, que domine a sua alma, o seu coração, e que domine automaticamente a sua vontade. Tem coisas tão absurdas que nós fazemos, e sabemos que é absurdo, mas no entanto, sozinho não temos condições de nos desvencilharmos disso. Mas se eu quero ir para o céu, lá no céu não haverá contaminação nenhuma. Então eu tenho que, aqui nesta terra, de pedir a Jesus que me liberte das contaminações, da maldade, dos vícios, dos maus hábitos, da vontade perniciosa. Porque Ele manda a gente purificar, Ele manda a gente ser puro. Por favor, Provérbios 4:18. Depois de Salmos. Provérbios 4:18. Aleluia. Então o que demonstra Salomão aqui? Que nós não ficamos puros de uma vez. Que nós não somos santos de uma vez só. Nós vamos melhorando. A santidade é um ato instantâneo e ao mesmo tempo um processo. É um processo. Por quê? Porque a santificação não é imediato. Eu vou sendo santificado. Porque eu vou permitir que o Espírito Santo, que é santo, que é a palavra de Deus, entre no meu coração e vá tirando de mim, pelo conhecimento que eu passo a ter, eu vou aceitando aquilo para a minha vida. E se eu aceitar e começar a praticar aquilo, eu começo a ver resultado. Qual é o resultado? Eu vou me sentir bem, eu sinto bem comigo mesmo, eu vou fazer bem às pessoas, eu vou ver os resultados daquilo que eu estou fazendo. Então uma pessoa, ela não pode ser, ela pelas atitudes dela, ela demonstra o que ela é. Se uma pessoa é impura, ela vai se mostrar impura. O que ela faz é impuro, é pernicioso, é maldoso. Até o olhar da pessoa é de flerte, de maldade, de convite para o mal. Para não dizer a boca. Então o que isso demonstra? Que a pessoa não deve se enganar, ela é assim. É uma pessoa má, que está levando o outro para o matadouro, que não está ajudando a pessoa, não é bom e não está ajudando a pessoa a ser melhor, está prejudicando a pessoa, está impedindo que a pessoa cresça, e às vezes a pessoa aceita. Não toma posição. Eu não aceito isso, porque eu quero ir para o céu. Eu aceitei Jesus e Deus não quer isso. E eu não quero isso para a minha vida, porque isso não é de Deus.
Então é preciso o cristão se erguer, é preciso o cristão se posicionar. É tempo de nos voltarmos para a Bíblia e não nos calarmos diante do erro, da indiferença, daquilo que entristece a Deus, daquilo que desagrada a Deus. O que adianta eu frequentar uma igreja, eu cantar tantas coisas bonitas, se eu não sou aquilo? Porque no meu dia a dia não é isso que as pessoas veem. Não é isso que os membros da minha família, da minha casa contemplam. Os meus filhos, o meu cônjuge. Então a impureza é um obstáculo à santificação. E uma pessoa que quer ser santa, ela não pode dar vazão à impureza. Então nós estamos vivendo, irmãos, tem muita gente que culpa o celular, o tal do WhatsApp, do não sei o quê. Olha, e esse trem não é culpado, não. Culpado é quem usa. Culpado é o mau uso destas coisas. Que a pessoa não tem domínio próprio. Eu posso transformar isso em bem. Eu posso transformar isso, meu favor, meu Deus, falar de graça com o WhatsApp. Maravilhas da fé, eu não estou roubando ninguém. Pois criaram o trem. Eu vou agora pagar TIM, pagar Oi, que come o olho da cara da gente? Eu tenho WhatsApp, eu vou usar isso a meu favor. Eu vou falar de graça com o WhatsApp, sim, eu tenho WhatsApp. Eu não gosto do Face, mas eu tenho WhatsApp. Mas eu tenho que ter domínio sobre esse negócio, meu Deus do céu. Agora, eu posso usar o WhatsApp para maldade de uma maneira errada? Posso. E aí? E, no entanto, o WhatsApp é errado? Não. A pessoa que usou o WhatsApp naquilo é que foi errado. Eu quero usar para dar uma notícia boa para alguém. Eu quero usar aquilo para falar que Jesus ama aquela pessoa, que Jesus, uma mensagem de um bom dia, uma mensagem de uma semana feliz. É diferente de usar aquilo com pretextos perniciosos, maldosos. Então o impuro sou eu. E é isso que Deus quer que corrijamos. É o nosso interior. Então a impureza é um obstáculo à santificação. E esta impureza, meus irmãos, é sujeira, é contaminação, é imundícia, é mácula. É mácula. Veja a impureza numa vida conjugal. Que o leito maculado. Uma pessoa que troca de parceiro, de cônjuge, na imaginação, quando deveriam estar ali os dois juntos. Substitui o parceiro na mente. Isso é macular o leito. Isso é um pecado, isso é uma aberração. Então Deus manda corrigir. E se eu quero ir para o céu, eu não posso ser impuro, porque o céu não vai ter impureza, contaminação. Israel, meus irmãos, Israel era um povo chamado para ser santo. Por isso que eles consideravam as pessoas, as nações que não eram de Israel, os hebreus, impuros. Porque eles tinham um grau de pureza diferente das outras nações. Os utensílios deviam ser limpos. Mesmo as pessoas que moravam ali não lavavam determinadas coisas, lavar as mãos de certa maneira, os utensílios. Depois do parto, deveria haver uma abstinência, não poderia ser tocado para menino 40 dias, para menino 80 dias. Aí dizendo, pastor, isso é demais. Demais? Vai queixar para Deus. Ele criou esse negócio aqui. Isso não é lei de pastor, não, de igreja, não.
Entendeu? Então, tinha algumas observações que hoje nós não temos e que dizia respeito somente para o povo de Israel. Por favor, volte a ler 1 João 3,3, por gentileza. Eu quero que fique bem assento no nosso coração. Veja bem. Então nós devemos estar perguntando muita coisa sobre a purificação. Como que podemos nos purificar? Por favor, Levítico capítulo 20, versículo 26. Então veja, eu tenho que me separar daquilo que não provém de Deus. Separar dos povos, o quê? Eu não vou discriminar, eu não vou fazer acepção de pessoas, não é isso. Você fica para lá que você não é santo, você vai me contaminar, não é isso. Se eu pegar na mão de um impuro, não vou contaminar, fica para lá. Não é isso. É se eu aceitar o modo de vida daquela pessoa. Se eu permitir que aquela pessoa que é má, que eu faça também. Eu não sou contaminado por estar perto de uma pessoa, mas por aceitar o que aquela pessoa pratica, o que ela fala, as pragas. Isso contamina, porque eu aceitei, então eu coloco em prática. Então veja bem, nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro. E Ele manda que aquele que o segue, aquele que é seu discípulo, aquele que é seu seguidor, santifique-se, purifique-se, cada vez mais. E o que eu vejo nos dias de hoje é que as pessoas estão abrindo mão disso, mas são mandamentos. Eu não posso dizer que Deus é tolo. Eu não posso desafiar a sabedoria divina. Porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que fala. Então nós temos que pedir ajuda, misericórdia dEle. Senhor, me ajuda. Eu sinto dificuldade em ser mais santo. Eu sinto dificuldade de me purificar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. É por isso que nós frequentamos a igreja. É por isso que a gente lê a Bíblia. É por isso, porque sozinho, eu e você, nós não conseguiremos. É por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso, eu tenho que submeter a minha vida, me prostrar e render. O Espírito Santo quer que eu me renda a Cristo, que eu me renda, que eu baixe as minhas armas, a minha sabedoria, a minha vontade, o meu ímpeto, as minhas razões. Abra mão, renda-se, baixe as armas, diga: Jesus, eu não sou nada sem ti. Espírito Santo, me capacita, me dê força, me dê graça. Deus sabe da nossa fraqueza, mas Ele quer que nós autorizemos a intervenção dEle em nossa vida, porque Ele não é intruso. Eu preciso dizer: Deus, age, eu quero, eu preciso, purifica-te. Ah, pastor, mas é difícil, eu estou no meio de gente que só fala mal. Então, afasta-te, não é das pessoas, mas destas coisas. Porque se você ficar, você vai ser contaminado. Se você ficar, as pessoas pensam que você gosta. Se você ficar perto, as pessoas não irão te respeitar. Você tem que posicionar. Eu não estou contra você,
Mas eu não sou obrigado a aceitar o que você fala, no tom que fala, a maneira que fala. Você não tem o Jesus que eu tenho, mas eu não sou obrigado a aceitar isso. Eu vou me afastar. Ah, mas a pessoa vai ficar zangada. Você quer a pessoa zangada ou Deus? Você não lê na Bíblia que mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens? São nestas coisas também. Nós temos que definir, nós não podemos ficar brincando de esconde-esconde com Deus. Nós temos que definir, eu sou assim, eu creio assim. Não é tempo de brincar, ou é ou não é. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é pura. Irmãos, e nós somos guardiões da palavra de Deus. Sou eu, é o que eu disse aqui no domingo. A melhor maneira de eu respeitar a palavra de Deus é colocando a palavra de Deus em prática na minha vida. Quando eu pratico a palavra de Deus, é porque eu a respeito. Levítico 20, 26, repete, por favor, foi o David que leu? Então, o que é santificação? Veja Isaías 59, 2, por favor. Isaías 59, 2. Então veja, o que é santificação? Santificação é separação. Separação da impureza. E eu vou me juntar à pureza. E a pureza, a impureza tem origem em Satanás. A pureza tem origem em Deus. Santificação é separação. Separação da impureza e uma vida junta e dedicada à pureza. Um coração puro. Um coração puro vai refletir em atitudes puras, em palavras puras. Do que está cheio o coração, é isso que sua boca vai falar. Seus pensamentos serão puros. Suas imaginações serão dominadas. Mas se você der guarida à impureza, no seu coração vai habitar a impureza, você será puro em toda a sua maneira de agir. Então, você se conhece? Preste atenção em você. Não preste atenção tanto nos outros. Estamos na rua, a gente olha a roupa de uma pessoa, olha o sapato de uma pessoa. Raramente a gente olha para ver se vem carro. Olha-se de tudo. A gente só vê se vem carro porque o bicho é desse tamanho. E a gente reflete, vê um carro ali. Mas prestamos atenção em detalhes que não deveríamos. Postura. E é claro que se Satanás registrar que eu dei atenção à impureza, automaticamente ele fisgou o peixe. Ele fisgou o peixe, que não é roubá-lo. É tainha. A tainha é o porco do mar. Tainha come tudo que não presta.
tainha devorador de impureza. Então, santificação é separação. Que esforço eu estou fazendo? O Everton fez aqui uma pergunta sobre Elias e Acabe, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fez uma pergunta, mas então eu quero aqui, irmãos, somos crentes, preste atenção. É natural que o céu foi feito para todo mundo. Mas preste atenção, nem todo mundo vai para o céu. Uma vez ou duas ou três, não sei, mas que seja a terceira ou quarta vez eu vou dizer. Olha, uma vez eu estive meditando na Bíblia sobre a questão da proporcionalidade. E de repente o Espírito de Deus me chamou a atenção na questão proporcional. Qual é a proporcionalidade? Jesus estava esgotado com a impureza dessa terra. Chamou quem? Noé. Ô Noé, eu vou destruir essa terra com água. Você vai e faz um barco lá que eu vou. Enquanto você constrói esse barco, você vai pregando, é a oportunidade que eu estou dando a esse povo. 120 anos. Há quem conteste, mas são 120 anos que Noé, a esposa, os filhos e as noras, porque ninguém quis ajudá-lo, porque ele pensava que ele era doido e ninguém ajuda doido. É doido igual ele. Então, quando a coisa é muito ruim, eu não quero ficar perto do doido, porque senão as pessoas vão pensar que eu sou doido igual ele, porque eu estou com ele. Então, quando a pessoa é ruim, qual é a tendência do ser humano? É se afastar daquilo que a gente não quer ser visto igual. "120 anos construindo o barco, 120 anos pregando. Quantas pessoas se salvaram? Que já havia muitas cidades naquela época e já havia muitos habitantes naquela época. Só 8 pessoas se salvaram no mundo inteiro. 8. 8. Deus esgotado com o pecado, com a impureza de Sodoma e Gomorra, impureza. Chamou Abraão e falou: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, 50, não tem. Em 2 cidades. 50 não tem, 40 não tem. E veio bababá, 10 não tem. Se tiver 10 eu não destruo. Eu não, ele. Não tem. Então me deixa tirar meu sobrinho Ló. Até da família de Ló não tinha todo mundo. Porque só escapou de 2 cidades 3 pessoas, Ló e as 2 filhas. Porque a mulher se perdeu, saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Ela poderia ter ficado lá para ser destruída junto. Graças a Deus escapei. Não escapou não, porque é questão de tempo para a pessoa se revelar o que ela é. Às vezes nós não conhecemos um ao outro aqui, eu não sei o que você pensa, eu não sei se você é gente boa. Por quê? Porque nós só nos encontramos 1h30, 2 horas aqui na igreja, terça, quinta e domingo. E lá no seu local de trabalho, e lá nos seus vizinhos, e nas outras horas durante o dia, eu faço o quê? Eu falo o quê? Eu penso o quê? Só 2 horas aqui não dá para a gente conhecer. Todo mundo aqui é gente boa. E eu também sou. Vocês me conhecem? Para saber se de fato eu sou gente boa, como eu pareço ser? Então, às vezes as pessoas não são o que aparentam, às vezes as pessoas não são aquilo
que elas mostram ser. Eu estou generalizando, irmãos. Não estou tendo ninguém aqui. Mas claro, se a carapuça está caindo, é para valer mesmo, aí. Não estou tirando carapuça nem de vocês, nem de mim, não. Eu estou generalizando, mas se encaixou, deixa encaixar. Porque eu estou falando para isso. Agora é o seguinte. Sodoma e Gomorra 3, destruiu o mundo com água, 8 se salvaram. Certo? Vamos supor que Cosmópolis tem 65 mil habitantes. Quem é que escapa em Cosmópolis? Se no mundo inteiro escapou 8, vamos supor que Cosmópolis 65 mil, de 2 cidades escaparam 3. Vamos lá fazer a conta aqui. De Cosmópolis vai escapar 3. Eu quero ser 1. Só faltam 2. Então pronto. Aí é que está o negócio. Você está vendo o negócio? É a proporcionalidade, Deus me livre. Então, o céu está preparado para todo mundo. Mas quem é que vai entrar lá? Querer entrar, todo mundo está lá. Agora, de fato, entrar lá, isso é outra coisa. Agora, irmãos, existem os modelos da impureza. Um dos maiores perigos para a impureza chama-se olhos. Os nossos olhos. Ah, meu irmão, o olho fala mais do que a boca. E tem gente que é mestre, PhD, na leitura dos olhos. Ia dizer labial, né? Labial é o pessoal que joga futebol, que gosta de ler. Os locutores ficam doidinhos para ver o pessoal. Ih, está falando isso. Os olhos, rapaz. Os olhos traem muita gente. Às vezes as pessoas se enganam muito. Veja lá, pega a sua Bíblia. Vamos ver um texto aqui. Por favor. Vamos ler 1 Samuel 13:14. Gente, antes de ler Samuel, eu gostaria de ler Mateus 8:22 primeiro. Desculpe. Vamos ler aí Mateus 8:22? Porque Mateus 6:22 e 23. Mateus 6:22 e 23. A gente vai lembrando dos textos. Então, olha, você conhece o seu corpo, você conhece se você vai para o céu ou não, por aquilo que você está vendo. Então, basta dizer que o camarada durante o dia mostra que é bonzinho, é santo. Tem gente que gosta de dupla personalidade. Na frente da gente é de uma maneira, para os filhos, para a mulher de uma maneira. Aí espera dar de madrugada. Pornografia, às 3 da manhã. E o pior é que ele sabe que o trem é tão bandido que ele fica na adrenalina, o coração fica assim, ó, mas não tira o olho. Prefere morrer. Por quê? E olhando. Se o negócio é tão bom, por que não faz as claras? Por que as pessoas não podem ver?
Porque ver pornografia não condiz com a mensagem que você já passou, que você é cristão. Determinadas coisas já não compete mais para as pessoas usarem, fazerem, porque são cristãos. Impureza dos olhos. Então os olhos e os ouvidos são portas por onde entram imagem e informações que contaminam o homem. Agora sim, vamos ler lá 1 Samuel 13,14. Veja bem, 1 Samuel 13,14, lemos aí. Aqui foi ordenado guardar para Saul, e não só para Saul. Deus deu mandamentos, Deus deu ordem, Deus mandou, deu uma ordem para ele se manter puro. E o reino foi tirado dele pela impureza dele. Irmãos, Deus tem um ministério para você, Deus tem o céu para você, mas isso pode ser tirado porque você, não é Deus que está tirando, porque você está trocando o puro pelo impuro. Deve ser o contrário, nós temos que trocar o impuro pelo puro. Então não se trata de pastor, ou aquela igreja é muito rígida. Não, não se trata disso. Vamos ser honestos. É o céu que trata disso. É para onde eu quero ir, que não pode haver contaminação. Eu já tenho que viver o céu aqui. Se você não viver o céu aqui, você não pode entrar lá. Quem é o céu? É Jesus. Eu tenho que viver com Jesus aqui na terra. Ele me livra da impureza. Vamos repetir? 1 Samuel 13,14. Saul foi impuro, Davi aqui. Ele foi contaminado. Ele olhou lá, para não falar entre muitas coisas, ele foi lá e olhou para Berseba. Desejou, seduziu a mulher casada. E tomou a mulher do marido do outro. Os olhos. Por que os olhos? Os olhos, lá da sacada do palácio dele, ele olhou e viu a outra tomando banho lá. A outra também foi ruim. Porque de lá ela via que o palácio tinha lá uma sacada e que alguém podia ir para lá. E o que ela fez? Ela não tapou lá a janela dela, não. Ela tomou banho se expondo. Mas isso não justifica, não, senhor. Então a culpa não foi só de Davi, foi também dela. Mas isso não justifica não, porque o que é espiritual coloca um freio naquele que é carnal. Você quer, mas eu não faço. Você quer, mas eu não vou. Ah, mas ele me tentou. Tentar todo mundo é, até Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Ah, foi mais forte do que eu. Ah, pastor, a carne é fraca. É, mas a mesma Bíblia que diz que a carne é fraca, é a mesma Bíblia que diz que devemos andar em espírito. E andando em espírito, nós não iremos cumprir a concupiscência da carne, o desejo, a maldade dela. É por isso que a gente não pode fazer as coisas. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor,
Uma vez, e era um ímpio, entrou na igreja e falou, olha, sentou uma pessoa na minha frente, vestida de uma maneira que eu não devia, eu estava dentro da igreja, dando aleluia e glória a Deus. Mas aquela pessoa sentou na minha frente, eu tive que sair correndo de longe dela. Porque a pessoa provocou o camarada dentro da igreja. Não provocou assim de provocar. A vestimenta que a pessoa expôs o corpo. E a pessoa, em vez de cantar e dar aleluia, a pessoa estava na frente dele e ele não conseguia. Estava na frente dele. Ele falou, se eu ficar aqui eu morro. Saiu fora, mudou de lugar. Aí eu falo assim, irmãos, veja como é que você anda vestido. Ah, pastor exagerado. Exagerado nada, rapaz. Gente sem vergonha. Fica dizendo que eu pego no pé, que eu sou duro. Eu sou duro? Isso aqui é mole. Duro é assim, que não vem, não enverga. Eu sou mole, lá. Não tem isso não. Então veja bem uma coisa. Uma pessoa vem de mal feito, bota os outros para pecar e eu que tenho culpa? Você é doido? Então veja bem uma coisa, Jesus amado. Salmo 89, 20. Vem vestido, gente. Vem vestido, tapa essas costas. Não espera frio chegar, não. Tapa a costa com calor. Não é uma blusa que vai te matar de calor, não, rapaz. Então eu quero ver a gente tirar a pele. Tira a pele por causa do calor. Só sabe tirar a roupa. Não pode, no calor não pode tirar blusa, não pode tirar camisa, não. Andando pela... eu estou cheio de calor. Meu irmão. E a pele? Você não tira por quê? Salmo 89, 20, por favor. Encontrei Davi. Nós temos que pedir Deus, coloque um colírio santo nos nossos olhos. Tira as escamas de pecado dos nossos olhos. Claro que isso aqui não é. Tira as escamas de pecado dos nossos olhos. Coloca um colírio nos meus olhos. Para que os meus olhos sejam abertos para as tuas coisas, para o teu reino, para a tua pureza, para a tua graça. Ou então nós somos transformados. E a gente não vai para o céu. Pode batizar, pode tomar ceia, pode dar dízimo, mas não vai para o céu. Não importa ser pastor, não importa ser presbítero, não vai para o céu. Então a impureza é um instrumento usado por Satanás para tirar a pessoa do céu. E eu vou contribuir com isso, sabendo que eu estou perdendo o céu? Por uma coisa passageira? Além dos olhos serem puros, existe uma coisa que nós chamamos de desejo. O desejo pode ser puro ou o desejo pode ser impuro. Tem muita gente desejando a impureza. Isso é um perigo muito grande, desejar a impureza, viver com o desejo impuro, ilícito, que vai contaminar o homem no aspecto de sexualidade indevida. Desejar aquilo que não pode, aquilo que não é seu. E o que é seu, às vezes você não fica desejando. Perde o desejo. Mas que trem doido, rapaz. Fica desejando a mulher do outro, o marido do outro. Deseja o que é teu, rapaz. Você não tem mulher? Deseja tua esposa, deseja o teu marido, deixa o marido do outro para outra, deixa a esposa do outro. Não fica desejando o que não é seu, não. Por favor, vamos ver Gálatas 5, 19 a 21. Aqui nós vamos ver uma relação
de desejos impuros. Não herdarão o reino de Deus, isso aí é uma expressão bonita. Na realidade os que praticam isso irão para o inferno. Mas aí, como a coisa é bonita e tal, para não sentir ferido, então, entendeu? Mas vamos falar o português claro. Quem faz isso vai para o inferno, pronto, acabou. Agora tem um antídoto. Tem um antídoto. Tem a maneira da gente combater isso. Diga comigo, 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí, eu ressalto a palavra purificar aí nesse texto. O sangue de Jesus nos purifica. Então a questão é, você já foi purificado? Se você que já foi purificado, volta a praticar impureza, na prática também é isso. Você jogou o sangue de Jesus no chão e está pisando em cima dele, ó. Aí agora o negócio pega. Porque você foi trazido pelo sangue de Jesus para a pureza. Se você que agora é puro, volta para praticar impureza, você desfez do sangue de Jesus. E quem é que tem coragem de desfazer do sangue de Jesus e ficar vivo? Muito bem. Concluindo, como é que eu posso então ser puro e melhor ainda, permanecer puro? Como que uma pessoa sai da impureza, vem para a pureza e permanece na pureza diante de tanta coisa ruim para fazer a gente pecar? Irmãos, fácil não é. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é possível. Eu estou falando que nós temos o sangue de Jesus para nos ajudar. É questão de decisão, é questão de vigilância, é questão de viver a santidade. Porque a mente, ela tem que pensar em alguma coisa, a mente, ela tem que estar cheia de alguma coisa. Então você que define o que sua mente estará cheia. Ou se você lê Bíblia, automaticamente sua mente ficará cheia de Bíblia, porque você vai pensar nos versículos bíblicos. Agora, se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não busca Deus, então na hora de pensar, como que sua mente vai pensar nas coisas de Deus se você não dá Deus para ela? Então, quando você é exortado a ler a Bíblia, quando pedimos para você ler Bíblia, e quando você lê Bíblia, não é para questão de consciência, ou para agradar o pastor, é por necessidade pessoal, para que você fique livre da maldade, da impureza. Não corra atrás da razão, não corra atrás da carne. Seja espiritual. Por favor, 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9.
Então não é só um privilégio do crente, do cristão brasileiro, é do cristão espanhol, é do cristão japonês, no mundo inteiro. As pessoas são desafiadas a fazer o mal. Mas se eu vou fazer ou não, a escolha é minha, a decisão é minha. Pedro andava com Jesus. Ele tornou-se impuro quando ele negou Jesus. Mas depois, Pedro andava, veja bem, Jesus andava com Pedro. Jesus andava com Pedro. Então qual era o erro? Era Pedro que não andava com Jesus. Às vezes, eu estou andando com a minha esposa, mas a minha esposa não está andando comigo. Às vezes a minha esposa está andando comigo, mas eu não estou andando com a minha esposa. Eu estou andando com ela, mas eu estou pensando nela, eu estou ali junto com ela naquele momento? Ou onde é que eu estou? Eu é que tenho que fechar as portas da maldade, da impureza, e não abrir para ela. Crucificar a carne. O que diz a Bíblia em Gálatas 2:20? Por favor. Não foi fácil para o apóstolo Paulo, não vai ser fácil para a gente. Gálatas 2:20. Agora já não sou eu mais quem vive. Olha, isso é bonito, não é? Isso é bonito, isso é lindo para a gente recitar. Agora, para a gente viver isso, para a gente praticar, não é não. É bonito para a gente colocar em homenagem para os outros. É bonito para a gente fazer um estrofe de um hino. Agora, para viver o dia a dia lá no local de trabalho, para viver no dia a dia lá na escola, para viver o dia a dia na igreja, é difícil, sim, senhor. Já não sou eu mais quem vive. É Cristo quem vive em mim. Rapaz, isso é muita responsabilidade. Mas se Paulo conseguiu isso, nós também conseguimos, porque o mesmo Jesus que era dele é o nosso. A diferença está na pessoa, em aceitar ou não a mesma coisa. O mesmo Jesus, olha, veja bem, pastor, mas Paulo era Paulo. Não, senhor, não vem com isso não. Vem com isso não, vem com isso não. Aí alguém diz assim, se Paulo fosse meu pastor hoje em dia eu estava morto. Então já está morto há muito tempo, papai. Porque é o seguinte, não é Paulo não, o mesmo que Paulo tinha que fazer, é o mesmo que eu e você tem que fazer. Paulo não era Jesus, Paulo tinha que ser salvo, assim como eu e você. Se Paulo, para ir para o céu, teve que fazer isso, se você não fizer, você não vai. Porque Deus não espera outra coisa de nós, aquilo que Jesus não foi. Se eu sou, Jesus era filho de Deus, o que eu sou? Filho de? Então veja bem, por que Deus tem umas coisas para Jesus que era filho dele, e vai ter outras coisas para mim que sou filho dele também? Isso é acepção de pessoas. Isso é discriminar um filho. Não, senhor, entenda bem. Se você é filho de Deus, a mesma exigência que Deus fez para Jesus vai fazer para mim e para você também. Você acha que Jesus não correu perigo de não voltar para o céu? Correu. Pastor, e Jesus poderia não ter ido para o céu de novo? Poderia. Ele correu risco. Por minha causa e pela sua. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, que Ele foi para o céu. Ele garante a nossa vitória. Mas Ele não garante a nossa vitória vivendo de uma maneira...
O trem não é fácil para ninguém, nem para você, nem para mim, rapaz. Para ninguém. Mas nós não podemos ficar escondidos atrás de não é fácil. Vamos achar um jeito de transformar o não é fácil em fácil. Matemática é difícil? Para quem gosta. Eu gosto. Matemática é difícil? É. Mas quando que a matemática deixa de ser difícil? Quando encontramos a solução da equação. Quando resolvemos a equação. Pronto, aí ela fica fácil. Português é difícil? É. Porque o que mais se encontra hoje é gente escrevendo errado. Ô vergonha, rapaz. Parece que o povo fugiu da escola, gente formada, escrevendo errado, falando errado. É um absurdo, um abcego, um abimudo. Os três abs, tudo junto. Isso é preguiça. Se o camarada relaxa na língua portuguesa, imagina o que ele relaxa com a Bíblia do céu. A linguagem do céu, ele come as letras. E vai comendo. E vai comendo. E eles vão comendo, a gente tem que ser artista para entender os camaradas. Antigamente era vosmecê. Ah, vosmecê, que coisa horrível. Vosmecê. Um palavrão. Aí vem você. Agora vem C. Agora só tem o Czinho. C? Tá bom? Um Czinho. Eu falei, mas que esse camarada... Tá... Que? É só um Qzinho, não bota o U e o L. Eu falei, eu tenho que fazer um curso para entender essa linguagem desse camarada. Mas pela frase toda eu entendo. Mas se fosse uma palavra eu estava perdido. Então tem gente querendo tirar as letras do alfabeto do céu, rapaz. Mudar. Não pode não. Tá certo? Então vamos concluir aqui. Nós precisamos crucificar a carne. Nós precisamos. É chuva, é bênção. Viu? A nuvem do tamanho da mão do homem já chegou e não deu tempo de sair para casa porque o culto não terminou. Está terminando. Espera aí. Agora sim. Aleluia. Veja bem. Desviar os nossos olhos da impureza. Presta atenção. A impureza é igual um imã. Você já viu um imã? Já viu um imã? O imã atrai o quê? O ferro. A impureza é um imã. O ferro são os nossos olhos. Rapaz, o imã fica a casa de puxar os olhos. Você passa numa banca de revista, você vira e eles, para chamar atenção, eles botam um trem devido lá na capa do jornal, uma revista aberta na página central, e você passa, hein? Você sai correndo daquele negócio, rapaz. Não finge que você está sentando no banco da praça, de frente para a banca do jornal, olhando para onde? Sai fora daquele banco, olha para o céu, assovia. Dá glória a Deus, aleluia, e ó, perna para que te quero. Não deixa o imã te atrair, não. Impureza. Vamos matar o bicho antes que o bicho mata a gente. Amém? Então, glória a Deus e aleluia. Vamos, diga, vamos fazer um slogan, uma campanha? Hoje é só campanha, né? Vamos fazer uma campanha? Diga não à impureza. Criamos uma campanha aqui. Vamos fazer uns cartazes, vamos andar pelo meio da rua. Pendura na frente, pendura atrás. Diga não à impureza. Ele está doido. Eu estou doido é por Jesus. Ele diga não à impureza. Diga não à impureza. Na frente você diz assim, diga não à impureza. E atrás você bota, diga sim à pureza com Jesus. Ai, agora nós vamos ver quem é que vai botar essa camisa. Eu e vocês. Vamos fazer o slogan.
Deus abençoe, queridos. Que Deus nos ajude a chegar no céu. É um mandamento sermos puros, vivenciarmos a Bíblia, a estarmos na presença do Deus vivo. Tá bem? Aleluia. Então, saindo daqui, tem ali um trenzinho qualquer lá no salão social. É pastel, né? Não, é pão de queijo. Hã? Pão de queijo e chocolate quente? Isso é bom, rapaz. Isso é bom, isso é bom. Olha, saindo daqui, mas não é de graça não, gente. É para ajudar não sei o quê, mas tem lá alguma coisa. Segunda-feira começamos a nossa EBF. Irmãos, está muito bom. Traga seu filho, invista. De segunda a sexta, de 1h30 da tarde às 5h15. Para as mães que vierem, nós preparamos um momento muito importante para as mães que trouxeram os filhos ficar aqui, tá vendo? A mãe que traz e vai embora, tudo bem. Mas a mãe que ficar, nós vamos ter aqui, preparamos algo muito especial para as mães. Então que Deus te abençoe, leve a sério o assunto que falamos aqui. Não entre no ouvido e sai pelo outro, viu? Foi falado para nós, não foi para os outros, foi para mim e para você. Nós é que estamos aqui. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero pedir que, terminando o culto, nós precisamos de 3 homens para sábado às 9 da manhã. Procure o irmão Ismael, se você puder. Tá certo? E nós precisamos de mulheres para ajudar no bazar no sábado, de 8 às 11h30. É lá na congregação, lá no Pastor Mário, lá no Colibri. De 8 às 11h30. Lá na congregação é só ir para lá, tá bem? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Querido e amado Deus, muito obrigado por esta igreja, pelos irmãos que estão aqui nesta noite. Senhor, falamos sobre um assunto, a necessidade, 1 João 3,3, nós que temos esperança de ir para o céu, devemos nos purificar, assim como puro é nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda cada homem, cada mulher aqui, a amar a pureza, a pedir a Deus que venha transformar, limpar o coração, e todo o corpo, a alma e espírito em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, meu querido irmão. Volte abençoado para a sua casa. O Senhor te dê livramento de acidente de morte. O Senhor te dê saúde, te dê alegria, e que o seu coração, a sua mente pertençam a Jesus Cristo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam com cada um aqui nesta noite, hoje e por todo sempre. Amém. Um grande abraço. Deus te abençoe e te leve em paz. Amém.